Deus tem mais uma palavra nova nesse texto. Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9. O versículo é o 24 e o versículo 25. Se você tem a sua Bíblia, abra por gentileza. Se você não tem, faça uso aqui do telão. Se você tem seu celular, faça uso aí do seu celular. É importante que você procure e que você leia. Tem alguns textos aqui para ser ministrado. 1 Coríntios 9, 24 e 25. E também nós vamos ler 2 Timóteo 3,16. Esse texto, 2 Timóteo 3,16, nós vamos ler ele primeiro. Aleluias, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? 2 Timóteo 3,16. Como que a palavra vem a calhar, né? A palavra, quando ela é reveladora de Deus. Olha aí, falando sobre a palavra que Emily ministrou. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24. Nós vamos ler até o 27. Não sabeis que os que correm uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles os fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, eu assim corro, não corro na incerteza. Assim eu luto, não como alguém que bate no ar. Mas eu permaneço debaixo do meu corpo e o reduzo à sujeição, para que, por qualquer meio, pregando aos outros, eu mesmo deveria ser um náufrago. Ali fala assim no outro texto: antes subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Que revelação, né, irmãos? Pode se sentar aí no seu lugar. Nós estamos falando sobre esse tempo aí, né, de Olimpíadas, de corridas, de tantos exercícios. E Paulo, ele traz esse tema aqui muito precioso, porque naquele tempo também, né, as pessoas na Grécia Antiga, elas tinham os Jogos Olímpicos. Inclusive a história, se você for ler a história das Olimpíadas, começa lá na Grécia Antiga. Então Paulo, para que a igreja de Coríntios, que era uma igreja muito complicada, muito difícil, pudesse compreender a palavra, Paulo começa a ministrar para eles justamente a respeito das Olimpíadas, dos jogos que estavam acontecendo naquele momento. E na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Diversas vezes nós vamos ver outros textos aqui, talvez não dê tempo de você ler, mas eu vou citando, você que tem o costume de anotar, pode anotar. Nós vamos ver diversas vezes que a nossa vida espiritual é comparada a esportes. A questão do esporte, a gente aprende muito com isso também, vivendo espiritualmente. Por isso que Paulo faz essa referência aí. Então a recomendação de Paulo à igreja, seja atleta de Cristo. Amém? Seja atleta do Senhor Jesus nessa terra. E aí, ele começa colocando pra gente no texto aqui algumas situações ou características, né? Vamos colocar assim, de coisas que são necessárias para um atleta, né? Um atleta mesmo, e como espiritual. Como atleta espiritual, como atleta de Cristo, como é que eu devo ser? E aí o texto começa falando, versículo 24, que é preciso esforço. O texto está bem claro. Esforçar-se pelo prêmio. Ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas quem vai levar o prêmio, irmão? Somente um. Nós estamos vivendo esse tempo aí, a gente vai lá, torce, grita, um chora, emociona. Eu gosto de ver essas coisas, mas esse choro, essa emoção deve ser também nas coisas de Deus. E às vezes a gente consegue chorar muito lá, né? E tem dificuldade de chorar aqui. Mas que você receba o quebrantamento do Senhor, amém? Sobre a sua vida. E Paulo vai colocando isso. Ele fala: olha, uma pessoa só vai ganhar. Todos correm, todos se esforçam. Mas que você, que é de Deus, Paulo continua falando aí, terminando, que você também corra para alcançar um prêmio que é incorruptível.
Porque quando Paulo coloca aí naquela época, né, no esporte, e até hoje é assim, a gente tem visto aí as pessoas se esmeram, elas treinam, elas se esforçam, elas ensaiam, né, e elas ficam assim, faz de tudo. Porque se um atleta for um atleta apático, ele vai o quê? Perder. Ele não vai nem conseguir correr se for corrida, se for futebol, se é a ginástica que tem que fazer, né, aquelas tantas e voltas, não vai conseguir fazer nada. Então ele precisa de um esforço para que ele consiga. E na vida espiritual também, irmãos, não é diferente. Nós precisamos nos esforçar. E a habilidade nós já temos. Porque diga assim, eu tenho o Espírito Santo. Ele te habilita. Então você já tem o Espírito Santo para te habilitar. Você já tem o Espírito Santo para te ajudar. E quando nós falamos em servir a Deus, a Bíblia sempre vai falar de esforço. Lá no texto de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Nos dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. É fácil servir a Deus? Não. Se alguém falar com você assim, é muito fácil servir a Deus, está mentindo. Porque para servir a Deus, o próprio Jesus vai falar o tempo todo, você precisa de esforço. Esforço é uma força além do normal. Porque não é fácil servir ao Senhor. Em outro texto, Lucas no capítulo 13, versículo 24, fala, porfiai. Porfiar significa esforçai, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então tem que ter o que, irmãos? Diga, esforço. No texto, no capítulo lá de Samuel, 1 Samuel no capítulo 9, ele fala também assim, esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhas a ser escravo dos hebreus, como eles foram vossos. Por isso que vocês têm que ser esforçados, pelejai, lutai. Já pensou? Eles foram os escravos de vocês. Vocês não precisam ser escravos deles. Mas você precisa ter força. Você precisa ter coragem. Você precisa se esforçar. Então servir a Deus é um esforço. Lá em Reis também. 1 Reis no capítulo 2, verso 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Ser forte, porta-te como homem. Ou seja, tenha força. Tenha ânimo, tenha coragem. A palavra do Senhor sempre vai nos falar isso. 1 Crônicas do capítulo 19. Eu estou mostrando para vocês tanto de texto que a Bíblia fala de esforço. Eu quero conseguir o prêmio. O prêmio nós já sabemos que é o céu. Mas eu preciso de esforço para conseguir esse prêmio. E o texto diz, esforça-te e pelejemos. Ou seja, eu vou esforçar, mas eu vou ter que também lutar. Tem um hino que a gente canta, a gente fala, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou. Então a gente tem que lutar para conseguir algo dos céus. Mas hoje em dia a gente está vendo as pessoas cada vez mais, em vez de lutar, de correr, porque a porta é estreita, é difícil de entrar, as pessoas ficam assim apáticas. E o atleta apático não vai conseguir, irmãos. Quantos anos que esses atletas têm treinado para essas Olimpíadas? Tem uns que têm 8, 10 anos. Não é somente 4. Terminou as Olimpíadas agora, quem perdeu já começa a treinar desde já. E todos eles treinando, mais de sei quantas pessoas ali, eu não sei colocar quantos, né? Só do Brasil, acho que foi mais de 200 pessoas. Mas só um vai ganhar o prêmio. E o interessante é que na nossa luta como cristão, a Bíblia diz que nós temos o prêmio. E o mais interessante é que ela fala, você já é vencedor. Então você precisa o quê? Esforçar, porque a porta ela é estreita. E se eu ficar de braços cruzados, olhando para o templo, deitado na minha cama, só preocupado com as coisas do meu dia a dia, dos meus afazeres, que são mais importantes do que as coisas do Senhor, eu não vou ter esforço, eu vou ficar apático, eu vou ficar anêmico. Nós estamos falando sobre corpo. O corpo, se você vai ao médico e o médico faz um diagnóstico, precisa de vitamina D. Você vai lá e corre e compra vitamina D. Precisa de ferro, você está com anemia, você vai lá e toma vitamina. E enquanto servos de Deus, nós precisamos também dessas vitaminas. Como atleta também de Deus, nós precisamos também dessas vitaminas. Crônicas também no capítulo 15, verso 7, 2 Crônicas. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Mais uma vez o texto falando, esforça, não desanima, não para. Mas no caminho, irmãos, para todo atleta,
sempre vai haver uma barreira, vai haver dificuldades. Uma modalidade fácil de você entender é aquele atletismo, né, que as pessoas têm que ficar pulando barreiras. Ele vai conseguir se ele pular e não derrubar nada ou encostar em nada. Olha o esforço que esse atleta tem que fazer. Ele fica 4 anos, 8, 10 anos treinando para fazer aquela caminhada ali que custa às vezes 2, 3 minutos. E às vezes ainda fica para trás. Mas ele não para ali. Eu vou conseguir. Eu vou lutar. E a gente tem também essas dificuldades. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 7. Diz: correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Então a gente precisa, como todo atleta, irmãos, em busca de uma vitória, superar barreiras. Porque elas vão acontecer. Servir a Deus tem dificuldades mesmo. Nós falamos aqui, Emily ministrou uma dificuldade tão aquém nesses últimos dias, que é o pré-julgamento, o julgamento do outro. Isso pode me paralisar? Não. O que ela falou aqui? Você não deixa essas coisas te paralisar, não. São obstáculos. Outras pessoas são obstáculos de doença. Tantas coisas que acontecem. Mas lá no Salmo, capítulo 18, verso 29, o texto é bem claro. Pois contigo, Deus, eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Eu passo por cima daqueles obstáculos como atleta de Cristo. Como atleta lá das Olimpíadas, que está treinando tantos anos para passar aqueles obstáculos, eu também consigo passar esses obstáculos. Vem depressão, eu vou pular ela em nome de Jesus. Vem ansiedade, eu vou pular ela em nome de Jesus. Vem doença, eu vou pular ela em nome de Jesus. Vem críticas, eu vou saltar ela em nome de Jesus. Vem ira, eu vou saltar ela em nome de Jesus. Mas eu não vou parar, porque tem um prêmio poderoso que me aguarda. E eu tenho o Espírito Santo em mim. O texto lá de Abacuque, um texto que a gente gosta muito, ele diz assim: antes que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei ao Deus da minha salvação. Irmãos, pode acontecer o que acontecer, mas nada vai paralisar uma atleta do Senhor Jesus nessa terra. Cada jogo que acontece, cada momento que você grita, que você pula, você deve lembrar dos céus. Isso é representação do que eu tenho que ser na terra. Assim como aquele atleta está lá, assim como ele correu, ele treinou, mas nada paralisou. E nós, como atleta de Jesus, precisamos ser assim, irmãos. Nada vai paralisar a minha caminhada, não. O texto em Filipenses diz: eu vou prosseguir para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nenhum atleta compete só por competir. Ele fica todos esses anos preparando o seu corpo. Todos ali querem a vitória. Todo mundo quer aquela medalha de ouro. Alguns vão falar assim: nossa, bronze. Ah, só bronze. Ah, prata, só prata. Mas você não pensa o tanto que aquela pessoa esforçou para chegar ali naquele lugar? E Deus, irmãos, Ele tem para mim e para você muito mais do que isso. E o atleta, ele deve se apresentar aprovado diante de Deus. Timóteo fala sobre 2 Timóteo 2,15. Procura a igreja, procura a atleta de Cristo apresentar-se aprovado diante do Senhor. O que é aprovado? É que as circunstâncias que acontecem no externo, nada disso vai me impedir de adorar o Senhor. Nada disso vai fazer com que eu me calhe, com que eu pare de adorar o meu Senhor. Mas a gente tem vivido tempos hoje em que as pessoas estão mais preocupadas com as coisas externas e esquecendo que é o céu que me aguarda. E eu, como atleta, eu vou continuar correndo, mas eu não vou parar de servir ao Senhor. Cada momento que Paulo coloca aqui para a igreja de Coríntios, ele traz a lembrança isso. E a gente vê, irmãos, a preparação para a competição. Lá em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grandes testemunhas, deixemos todo embaraço, deixe o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está
preparada. O atleta deve estar preparado, irmãos, física e espiritualmente. Nervosismo, medo, falta de concentração, tudo isso atrapalha o atleta. Notícias, eles procuram nem dar notícia a eles ali, ou vão deixar eles quietinhos porque eles estão em preparação. É um momento importante. E nós, enquanto servos do Senhor também, na nossa vida precisa ter preparação. E essa preparação é todos os dias. E eu quero que você fale comigo as palavrinhas-chave da preparação. Diga: oração, leitura bíblica, jejum, prática. É a vida que nós precisamos ter, irmãos. Coloca retorno aqui, amado. Minha garganta vai... O atleta, irmãos, o texto ainda nos diz, Paulo colocando que no atletismo ou no esporte, seja ele qual for, ele tem regras. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, o texto diz assim: também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente, se não lutar de forma digna, de forma honesta. E aí nós percebemos que o atleta, agora melhorou, ele não vai ser coroado se ele não lutar segundo as normas, as regras que tem ali. E nós, enquanto atletas de Cristo também, nós não podemos abrir mão, irmãos, das regras que tem. E há uma regra que nós temos aqui que chama a palavra de Deus, regra de fé. Essa palavra aqui nos conduz em como que eu devo caminhar, em como que você deve caminhar. Ela nos auxilia, mas a gente tem deixado a palavra. E se eu deixo a palavra, como é que eu vou ser conduzido? Como é que eu vou obedecer às regras? Há regras também para servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o caminho ele é estreito. Um exemplo de regra no futebol, por exemplo. Eu sei que se pegar, se tocar com a mão na bola, o que vai acontecer, irmãos? Irmãos aí da bola? Tá certo? Vai acontecer pênalti. Qual que é a regra? Falta. Pênalti. Vai ter o quê? Um castigo. Porque a pessoa desobedeceu às regras. No reino de Deus também, quando eu desobedeço a regra, também vai ter castigo. Nas Olimpíadas agora, por exemplo, a gente sabe de uma regra muito importante. Cada atleta, quando termina ali, ele passa por um exame, aquele exame de doping, para ver se ele não tomou algum anabolizante, se ele não fez alguma coisa errada para ganhar. E no reino de Deus nós não podemos fazer coisa errada para ganhar. Nós precisamos entender que o céu é para a gente. Nós vamos chegar lá na honestidade em Deus, glorificando ao Senhor, adorando Ele, saltando muralhas. A Bíblia é bem clara, irmãos. E aí nós vimos muitas vezes coisas que vai atrapalhar, muitas coisas que nos impedem nessa caminhada e que a gente precisa ultrapassar, saltar essas muralhas. No texto de 1 Coríntios aí, no capítulo 5, você que está com a sua Bíblia aí aberta, que está acompanhando, versículo 6 e o versículo 6, 7 e 8. Olha o que é que Paulo diz aí. Coisas que nos atrapalham na nossa caminhada. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Irmãos, o fermento é símbolo de hipocrisia, de mentira, de arrogância, de orgulho. E o texto deixa claro: uma vez que você nasceu de novo, tire essas coisas velhas. Isso não pode mais acompanhar você na caminhada. Porque se você faz algo errado lá no atletismo, nas Olimpíadas, se acontece alguma coisa no futebol, seja qual for a modalidade, ele vai ser castigado por isso. Você desobedeceu às ordens. E muitas vezes nós queremos tornar as coisas velhas para a nossa vida, irmãos. Você nasceu de novo. Tira o fermento velho.
Paulo está colocando isso. Afasta essas coisas de você. E quais são os tipos de fermento? Quais são os tipos de doping que muitas vezes atrapalham a nossa vida? A opressão. A opressão é algo que tem atrapalhado muitas pessoas de caminhar nessa corrida, que você já é vencedor, mas você precisa tomar posse dela. Olha, eu sou vencedor nessa corrida, eu não vou parar. Eu não vou parar por causa disso, por causa daquilo, porque faltou dinheiro. Eu não vou parar. Ah, veio a doença, eu não vou parar. Não, irmãos. Eu preciso continuar. Quantas pessoas que o fermento velho é extorsão. Lá em Lucas no capítulo 3, verso 12, verso 13, diz: e chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. O que Jesus está ensinando? Olha, você não precisa disso. Não pegue nada além do que é seu. Seja honesto. Tem muitas pessoas que isso está sendo obstáculos na caminhada dele por Jesus. Outras pessoas são maus tratos, e a Bíblia diz que um dos fermentos velhos é a malícia, a maldade. A maldade para com o outro, a forma como eu trato o outro. E a Bíblia está falando: tira esse fermento velho da sua vida. A malícia, irmãos, Efésios capítulo 4, 31, ele diz: irmãos, não sejais mais como meninos no entendimento. Você não é mais uma criança, mas seja um adulto. Tenha maturidade. O texto vai falando assim: contudo, que você seja adulto no seu entendimento. Toda amargura, são fermento velho. Cólera, o que é cólera? É raiva dos outros. Ira, gritaria, contenda, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós. Todas essas coisas, ira, cólera, malícia, maledicências, palavras torpes, seja tirado da vossa boca. É fermento velho, irmãos. Quando eu falo alguma coisa, eu aborreço o Espírito Santo de Deus, mas eu aborreço o outro também. Ah, eu falei isso aqui só para falar. Não, irmãos. Nós precisamos tirar essas coisas. Se eu estou em uma corrida, se eu sou uma atleta de Jesus, eu não posso levar essa corrida com extorsão, com vaidade, com opressão, com maus tratos, com malícia, com cólera, com ira, com vontade sobre os outros. É a Bíblia que está dizendo aqui, ela é bem clara. Ah, pastora Anice fala tantas coisas, mas a Bíblia está dizendo. Eu estou lendo junto com você, reproduzindo o que a Bíblia está dizendo. E muitos atletas param no meio do caminho. Nós sabemos aí de histórias de atletas que no passado ganharam tudo. Nossa, foi o cara. Olha, esse é o cara, esse ganhou tudo. Quando vai passar no exame de teste lá do doping, usou anabolizantes. Fez coisa errada para chegar, para ganhar, para levar o prêmio. E o prêmio tem que ser com honestidade. O prêmio que nos aguarda, porque lá no céu, o lugar que Jesus preparou para nós, lá não tem essas coisas. Por isso que ele está falando: tire o fermento velho, abandone, porque o fermento velho, ele leveda, ele estraga a massa. Então abandone esse fermento velho. Nós precisamos ter disciplina. E aí, para a gente ter disciplina, irmãos, é o contrário de todos esses fermentos que eu falei aqui. Tira o fermento. Então o que eu vou ter na minha vida? Mansidão, humildade, fruto do Espírito. O texto que a gente gosta muito de ler, lá em Mateus no capítulo 10, versículo 16, fala que a gente precisa ser simples e prudente. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10, 16. Qual outra disciplina? O atleta precisa de disciplina, irmãos? Precisa. Atleta do Senhor como nós precisamos ser disciplinados no nosso eu todos os dias. Todo instante eu preciso disciplinar o meu eu. Tirar de mim o orgulho, a vaidade, esse fermento velho, porque é uma vez que o texto diz que nós somos novas criaturas. Então todo velho foi embora. Agora é tudo novo. Quem é que está dentro de você agora? O Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus domina o seu coração, a sua mente, você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é mansidão, é humildade, é simplicidade, é prudência. Prudência na minha forma de pensar, na minha forma de falar, na minha forma de vestir, na minha forma de combinar, de tratar, de aliançar. Tudo eu preciso ser prudente.
e vem do Senhor. A Bíblia fala também para a gente ser firme, constante. O atleta, como eu disse aqui, ele não perde, ele não para, irmãos. Ele continua. Eu não consegui agora, mas eu vou continuar. Eu vou conseguir esse prêmio. Eu vou conseguir. Nossa, mas são 30 pessoas para uma medalha. Mas eu vou conseguir. Todos estão ali com o único objetivo: eu vou conseguir. E nós, enquanto servos de Deus, a primeira luta que vem, já quero abandonar. A primeira luta que vem, já quero desistir. Não tem mais disciplina. Irmãos, a disciplina, ela é constante. Uma pessoa que é atleta, em alguma modalidade, ele precisa ser constante. Toda hora, todo momento, firme, constante. Outro texto maravilhoso que nos diz, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Seja imitador de Cristo. É outra disciplina. Eu pensei em comprar isso. Peraí. Mas não vai ser bom. Eu pensei em investir isso. Não, peraí, não vai ser bom. Disciplina que o Espírito Santo te dá. Eu estou pensando, estou querendo falar isso. Não vou falar. O Espírito Santo, muito obrigado. Eu estou querendo fazer, mas isso é ilegal. Não vou fazer. Isso não vem de Deus, não está certo. Disciplina, constância, imitar a Cristo é isso. Irmãos, quando a gente vai fazer qualquer coisa, uma palavrinha chave que a gente aprendeu aqui, é só você perguntar: Jesus faria isso? Se eu sou imitador de Jesus, se eu sou filho de Deus, Jesus faria isso? Jesus iria neste lugar? Jesus estaria ali? Jesus compraria? Jesus faria? Jesus vestiria? Jesus iria relacionar? E aí você vai ouvir a resposta. Só que muitas vezes a resposta não é o que a gente quer. Para o atleta também, muitas vezes a resposta que ele quer não é o que ele quer ouvir de fato. Mas ele precisa renunciar se ele quiser receber um prêmio. E o prêmio deles é corruptível, acaba. Agora o nosso não, é incorruptível. É o céu, é a mansão celestial, é o lugar que eu vou. E se eu vou para esse lugar, vale a pena, irmãos, renunciar. O atleta renuncia tudo. Quanto tempo que eles ficam fora da família, quantas coisas eles deixam de comer. Exercícios, 8 horas por dia de exercício, fisioterapia e tantas outras coisas. E aí, se o atleta não se faz essas coisas, ele ainda quer ganhar. Como que ele vai ganhar se ele não tem disciplina? E aí eu falo para você: como que você quer ganhar as bênçãos celestiais se você não tem disciplina aqui nessa terra? Se você não consegue se disciplinar? A disciplina, irmãos, é bênção de Deus. Em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, ele fala: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você também. A promessa de Deus: você vai ser uma bênção. Continua no caminho da disciplina, continua fazendo aquilo que agrada ao nome do Senhor, aquilo que engrandece ao nome do Senhor. Seja verdadeiro, seja fiel. A Bíblia em Apocalipse diz que nós precisamos ser fiel até a morte, até que Ele venha. Eu vou continuar fiel a Deus, não a homens, não a pessoas, não, mas é fidelidade acima de tudo ao meu Deus. E hoje de manhã eu falava sobre isso. A gente está vivendo em um dia hoje que as coisas certas viram errado e o errado está virando certo. E aí as pessoas, a grande maioria, fica assim: não, todo mundo vai, por que eu não posso ir? Todo mundo, vírgula. Você não é todo mundo. Você é um servo de Deus. Você é sacerdotisa de Deus. Você tem uma Canaã celestial te aguardando. Então você é diferente. Porque o que eu quero é servir a Deus. Eu não quero agradar pessoas. Pessoas vão e ficam aqui para lá e para cá. Eu estou agradando ao meu Deus. E o que mais me importa é agradar ao Senhor. Mas a multidão está indo para cá. Está todo mundo fazendo. O que tem? A gente escuta muito isso. Disciplina, irmãos. Seja disciplinado. O atleta é disciplinado. Eu não posso ir. Eu não vou fazer. O atleta, você sabe muito bem, quem gosta aí de futebol, quem gosta dessas modalidades, quantas coisas que eles precisam renunciar. Muitas vezes o prazer, o momento de estar lá com a família, é aniversário de alguém, é o luto de alguém, não pode nem ter o luto.
porque ele está na sua disciplina. Ele tem um alvo. O meu alvo é ganhar a medalha de ouro. O meu alvo é ganhar. Então, morreu, tá bom, muito obrigado. Porque vai ter a festa, tá bom, não posso ir. É assim que acontece, irmãos. E nós? A gente deixa qualquer coisa, mas a gente precisa disciplinar e voltar para Ele. Jesus, Senhor, muito obrigado, Deus. Tudo que o Senhor tem feito, eu amo ao Senhor. O atleta, ele é responsável em tudo que ele faz. Tudo que ele faz. Romanos no capítulo 12, versículos 7 e 8. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com zelo. O que use de misericórdia com alegria. Responsabilidade com os dons que Deus tem te dado. Eu amo servir. Eu gosto de ministrar. Eu gosto de ajudar. Faça isso com zelo. Seja responsável com os dons e talentos que Deus colocou na sua mão. Não dependa de pessoas, não. Eu vou fazer por causa do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja agradecido. E há coisas que eu falei aqui hoje, como no nosso corpo. Tem órgãos aqui que você não vê, você não percebe, mas eles são super importantes no corpo. E você é super importante no corpo. Deus te dotou de dons e talentos. Use eles para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Um atleta, ele faz isso com zelo. Que alegria poder fazer para o Senhor. Que alegria Deus poder abençoar a igreja, poder abençoar os meus irmãos, poder abençoar o meu vizinho, poder abençoar as pessoas do meu trabalho, poder abençoar essa cidade. Que alegria, Deus. Faça isso com zelo para a glória de Deus. Outra coisa importante que nós precisamos ter: santidade. 1 Pedro 1,16. Portanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? Diga: separado. Quando você entende isso, irmãos, você não fica semelhando a outras pessoas, porque você busca semelhar, como está lá em 1 Coríntios 11, imitar a Deus. Eu vou fazer o que o meu Deus faz. Meu Deus faz, meu Deus fala, meu Deus resolve assim. Deus, eu preciso resolver isso. Peça a Ele, pergunte a Ele como que o Senhor faria, Deus. Isso é santidade, é ser separado. Você é santo, Deus te chamou para você ser santo. Tem gente que fala assim: o santinho do Paoco. Não, irmãos, não é esse nome nem essa característica não, porque eles entendem santo de outra maneira. Santo é você renunciar. O pecado está aqui, eu estou na contramão dele. O pecado está para cá, tem muita gente indo para cá, mas eu estou na contramão. Eu sou diferente, eu sou santo, eu sou separado. Eu não vou viver essa vida. Outro requisito importante é a alegria do Senhor sobre nós. Gratidão do Senhor sobre nós. Perfeição. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 99 anos e Deus fala para ele: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Pastor, é muito difícil na sociedade que nós vivemos. O tempo é o mesmo. O Deus que nós servimos é o mesmo. As dificuldades que tinha naquele tempo são as dificuldades de hoje. E Deus chama Abraão, 90 anos, ser perfeito. Abraão, anda na minha presença. Anda com verdade. Anda com honestidade. Anda com alegria. As coisas estão acontecendo, está do jeito que eu quero. Deus é da vontade do Senhor. Eu me alegro por estar na vontade do Senhor, por fazer parte da vontade do Senhor. Eu me alegro, Deus. Há um texto que Paulo diz: eu me alegro nas aflições. A carta aos Filipenses, uma carta que fala tanto de alegria, regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo sempre falava isso. E Paulo estava onde, irmãos? Na prisão. E ele estava falando: olha, irmãos, fiquem alegres. Eu estou aqui vivendo a aflição, eu estou alegre porque eu estou vivendo o nome do Senhor. Deus está sendo glorificado na minha vida. Quando você passar por alguma dificuldade, lembra-se dele, é o nome dele que precisa ser honrado. E você precisa ser aprovado nessa luta. Não ficar murmurando,
reclamando, ai daqui, ai dali. Não, Senhor, muito obrigado, Deus. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu vou continuar, eu quero essa porta, eu preciso entrar na porta estreita. Tem dificuldades? Tem, mas o Senhor está comigo e eu vou vencer. Eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que você precisa também ser gentil. Lucas no capítulo 6, verso 30 diz: dá tudo o que te pedir, e ao que tomar que é teu, não lhe reclames. Ser gentil com as pessoas, ser oportuno, andar com sabedoria para com aqueles que estão de fora, usando bem cada oportunidade. E Paulo vai falando que um bom final, lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Melhor do que começar bem, é como Paulo disse, é terminar bem. Tem muitas pessoas que começam muito bem, mas ao terminar, acontece tantos obstáculos, ele não consegue superar os obstáculos, então ele vai terminar mal. Não é essa a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus é que você olhe para Ele, passe por cima das dificuldades. Vem uma hoje, daqui a pouco vem outra, e vem outra, e vem outra. E você vai passando, você vai saltando, e você vai chegando e poder dizer como Paulo: eu guardei a fé. A fé, essa fé que te ajuda a saltar muralhas. Essa fé que vai te ajudar, irmãos, a caminhar cada vez mais com Deus. A gente vê tantos homens da Bíblia que começaram bem, mas terminaram muito mal. E um deles foi Saul. Saul tinha tudo para terminar bem o seu reinado. Um homem escolhido por Deus, irmãos, para estar ali. Mas quando ele começou a valorizar as coisas que ele achava que era importante, começou a fazer barganha com Deus. E às vezes a gente faz isso. A gente começa a barganhar as nossas coisas com Deus, as nossas decisões com Deus. Saul começou a ser assim, o profeta foi lá e falou: Saul, está errado, Saul, não faça dessa forma, mas eu sou o rei. O orgulho subiu. Eu faço do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. E a gente tem um péssimo exemplo dele, de uma pessoa que terminou muito mal, porque ele não guardou a fé, não guardou a obediência. E a Bíblia termina dizendo aí no texto: o prêmio ganho, 2 Timóteo no capítulo 8, verso 4: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Diferente dos atletas deste mundo, que se matam por um troféu, por uma medalha, por um abraço, por um afago do seu país. Essas medalhas, tudo isso corrói, acaba. Mas nós não. Nós, como atleta de Cristo, mais que vencedores, nós temos um prêmio que é incorruptível. Uma coroa, versículo 25 aí de Coríntios que nós lemos: todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Aqueles que fazem para alcançar uma coroa corruptível, eles se machucam, soam, treinam dia e noite, como eu falei, renunciam tantas coisas, alimentação, o convívio com a família, uma festa, um luto, tudo eles renunciam para estar ali na concentração. Nada vai impedir, porque eu quero conseguir. Mas essa medalha acaba. Agora nós não. Quando você decide viver uma vida de Deus de fato, eu quero viver a vida de Deus, você vai ter obstáculos. E vão ser diversos obstáculos. Às vezes é a família, às vezes são os amigos mais próximos, às vezes é o dinheiro. Muita coisa que vem para atrapalhar, para ser obstáculo. Depressão, angústias, depressões terríveis, opressões malignas, perseguição, calúnia, difamação. Tudo isso, irmãos, porque você decidiu ser diferente. Com Jesus foi assim. A gente lê o texto, você precisa imitar Jesus. Jesus passou por calúnia, muitas. Não fez mal a ninguém. E no final ele foi crucificado, foi castigado. E nós, às vezes uma coisinha tão banal me afasta dessa comunhão, da presença de Deus com a igreja, da comunhão com os meus irmãos, e principalmente do alvo maior que é o céu. Eu não posso deixar.
Eu não posso deixar, irmãos. A gente precisa caminhar, terminando o texto aí de Apocalipse que diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando você estiver de frente ali, que você estiver vendo todo o sacrifício daquele atleta, ponha-se no lugar dele como atleta de Cristo. Será que eu tenho feito essas coisas em favor de Deus? Em favor do reino de Deus? Será que eu tenho renunciado à minha vontade para viver de fato a vontade de Deus? Porque todo mundo quer o céu. Quem quer ir para o céu? Todos querem ir para o céu. Todo mundo quer. Mas o céu, irmãos, é um lugar apertado para entrar. O caminho é estreito. Tem muitas dificuldades, muitas barreiras. Você sai daqui, aqui nesse ambiente que é um lugar maravilhoso. Todos nós estamos aqui falando a mesma língua, adorando a Deus. Mas na hora que você sai daqui, começam as suas guerras, suas batalhas. E aí você precisa lembrar do texto: eu preciso imitar Jesus. Eu preciso ser igual a Jesus. Jesus faria isso? Jesus, o que o Senhor faria agora? Eu preciso tomar uma decisão. O que o Senhor resolve? O que eu faço, Jesus? Jesus vai te responder. E na hora que todos virarem as costas, lembra-se que Jesus não vira as costas para você. Ele está do seu lado. Ele vai continuar com você até o final. Ao que vencer, você vai sentar no trono de glória. Tudo aquilo que nós vivemos aqui, irmãos, é só o início, é o ensaio daquilo que vai ser no céu. Vale a pena abrir mão de coisinhas daqui para viver o que eu tenho de melhor lá no céu. Viver com Jesus, morar com Jesus, não ter mais tristeza, não ter mais decepção batendo na minha porta toda hora, não ter mais doenças. Quantas pessoas que acham que é o dinheiro? Não, porque se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma boa casa, se eu tiver um bom carro, e nada disso preenche o vazio. Só Jesus. Tem muitas pessoas que têm tantas coisas, mas elas estão vazias, e elas buscam mais. Está vazio, porque o único que pode preencher de fato a sua vida é Jesus Cristo. É uma vida com Ele. E a vida com Ele, irmãos, é uma vida ativa. Não é ficar ali na mesmice, apático na sua vida religiosa. Não, ir à igreja, eu estou vindo à igreja, estou indo à igreja, não é isso. Mas é ser a igreja de Jesus. Amanhã é segunda-feira. Aqui vai ficar essas 4 paredes, o templo. Você que é igreja, eu que sou igreja, vamos sair para nossa casa, vamos estar lá no nosso trabalho. Você é igreja, a igreja está ali. A aliança missionária está lá no seu trabalho. A aliança missionária está na sua casa. A aliança missionária está no carro dirigindo, está pelas ruas andando. A aliança missionária está nas escolas, está no posto de saúde, está nas praças, está em Valadares, está nas rodovias. Porque a igreja é você, a igreja sou eu. Então quando eu saio da minha casa, Senhor, vá comigo, Deus, ande comigo, Senhor. Deus vai estar com você. Então na hora de tomar uma decisão que você vê que é algo errado, eu não aceito. Moço, você está doido? Como é que você vai recusar um negócio desse? Moço, você está doido? Eu estou doido por Jesus. Eu estou louco por Jesus, como o pastor Lucinho diz. Louco por Jesus. Porque não adianta, irmãos, ganhar aqui e perder lá. Não adianta. Seja disciplinado como atleta de Jesus. Reconheça quem é Deus na sua vida e sirva a Ele com integridade, de verdade, com muita vontade. Está difícil, Deus, está dolorido, o caminho está apertado, está complicado, quantas coisas acontecendo. Meu Deus, está faltando dinheiro, é uma notícia que eu não gostei. Deus, mas eu estou aqui, o Senhor está comigo, amém, então eu estou junto. Eu não quero perder o céu. Mas a gente precisa sair do nosso comodismo, porque um atleta, ele é ativo. O atleta corre para alcançar algo que acaba, mas o atleta de Jesus Cristo corre para alcançar algo que é eterno. E o céu, ele é eterno. O lugar para onde nós vamos é um lugar eterno. Isso aqui, esse corpo aqui vai voltar para a terra. O espírito para Deus. E a alma vai para o lugar que você escolher hoje. Escolher de fato. Porque a gente está vivendo dias, né? Eu sempre falo isso aqui.
Ah, Jesus vai voltar, está falando isso há tantos anos. E até hoje nada. Vou aproveitar mais um pouquinho. Jesus pode chamar hoje. E a sua alma, como ela está? A gente não pode ver a nossa vida, irmãos, como que Jesus não fosse voltar amanhã ou daqui a pouco. Porque a gente está vivendo assim. É importante, pastora, mas a gente tem que fazer projetos, sim. Nós fazemos projetos, mas o projeto maior é dele. No final do projeto, se for da tua vontade, Senhor, assim seja. É se for da vontade dele. Então a gente não pode viver sem sair daqui e pensar: e a minha alma? Eu estou bem? Eu estou perdoado? Eu estou bem com Deus? Eu estou bem com a igreja? Eu estou em comunhão? Hoje de manhã eu falava sobre isso. Comunhão não é só vir aqui, fazer o uso da ceia e voltar para casa. Não, irmãos. Comunhão com Deus e com o corpo de Cristo é ser participante das coisas desse corpo, é estar junto. Então, como atleta de Cristo, seja ativo também. Ultrapasse aí as muralhas, obstáculos na sua vida e honre ao Senhor. Adore o nome do Senhor. Está difícil? Adore o nome do Senhor. Levante da cama, saia do lugar que você está, mas continue ministrando a Ele adoração, porque Deus tem feito maravilhas na sua vida, e o fato de você estar aqui hoje comprova isso. As bênçãos que você tem recebido comprova isso. Quantos milagres, quantos livramentos, quantas orações respondidas. Mas Deus não tem só isso. E até Jesus voltar, eu não sei qual o dia nem a hora que Jesus vai nos chamar, mas há uma certeza: a minha alma precisa estar preparada para o lugar que é ao lado de Jesus, sentar à mesa do Rei. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar. Aleluia. Irmão, queria perguntar. Nós vamos orar, falar com o Senhor. Falar: Deus, preciso, Senhor, preciso, Deus, viver o dia de hoje como se eu fosse voltar agora. A minha vida, Senhor, precisa ser disciplinada. Preciso disciplinar como atleta, como aqueles atletas que estão ali correndo para um prêmio que vai acabar. Um prêmio, Deus, que não custa alma, mas eu quero, Senhor, estar diante de Ti, estar diante do Senhor. Quando o Senhor me chamar e dizer: eis-me aqui, Deus, eu estou aqui, Senhor, disciplinado, saltando muralhas, obstáculos, tudo que vem, porque há em nós o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus me fortalece. Ajuda-me, Senhor. Faça a sua oração aí diante de Deus, e com o Espírito Santo do Senhor possa estar ministrando aí no seu coração. O que é que precisa ser tirado? Qual o fermento velho que tem atrapalhado a minha caminhada com Deus? O que é que tem atrapalhado? Peça: Deus, nesta hora, Senhor, eu te peço, me ajuda, Pai. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a ter mais comunhão com os meus irmãos. Me ajuda, Espírito Santo, a vencer, Senhor, esse mal que o inimigo tem tentado colocar na minha mente, espírito de confusão, no nome de Jesus, espírito de ira, em nome de Jesus, eu abro mão dessas coisas, Pai, porque um dia o Teu sangue foi derramado pela minha vida. Um dia, Deus, eu decidi pelo Senhor. Eu sei, ó Deus, que as dificuldades são muitas, mas a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, mais do que vencedores, Pai. E eu estou aqui, Senhor, como vencedor, como vencedora. Você precisa declarar essa verdade. Quando o inferno vier bater a sua porta, você vai dizer não, porque eu sou mais do que vencedor. Quando alguma coisa vier sobre a sua vida, você vai dizer não. Eu não aceito, eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito contrário de desânimo, de fraqueza, de apatia. Meu Deus, nesta noite, Pai, eu me revisto agora, Senhor, de Ti, da Tua santidade, do Teu poder, do Teu mover, Senhor, no nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor. Faça essa oração aí no seu lugar, com seus olhos fechados.
Peço ao Espírito Santo de Deus que te ajude. Perdoa-nos, ó Deus. E nessa noite, Pai, arrependidos, Senhor, como estamos, nós queremos, Senhor, estar diante de Ti, Senhor. Queremos fazer o caminho de volta, Pai. Estar de volta, Senhor, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Há um projeto do Senhor, meu Deus, para nossa casa, para nossa vida, Pai. Não nos deixe, meu Deus, sair, meu Deus, desse posicionamento, desse projeto que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, a ter disciplina em todo o tempo, na nossa fala, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, Pai. Que onde quer que nós estejamos, a presença do Senhor permaneça conosco, meu Deus. Nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo abençoe agora, Senhor, os corações, Senhor, que confessaram aqui nessa noite. Ouve, Espírito Santo, atende os Teus filhos, Pai. Perdoa e abraça-o, Senhor. Que todo peso, meu Deus, que até agora estavam carregando, pesos de angústia, Senhor, de tristeza, de depressão, Senhor, no nome de Jesus, nós mandamos embora agora em nome de Jesus, ó Deus. Dê liberdade agora ao Teu povo, Senhor, para glorificar o Senhor, para adorar o nome do Senhor. Meu Deus, eu oro, Pai, para que essa semana seja abençoada pelo Senhor. E que amanhã, segunda-feira, possamos viver o melhor dia das nossas vidas, Pai. Alegrando, meu Deus, como Paulo declara na Tua palavra. Regozijando, sempre alegre, meu Deus, na Tua presença, nos feitos do Senhor sobre nós. Continue, Espírito Santo, nos conduzindo, Pai. Continue, Senhor, nos conduzindo em paz, Senhor. Em santidade, em segurança. Abençoe, meu Deus, as viagens que forem feitas. Abençoe, meu Deus, os negócios que precisam ser resolvidos, Pai. Que o Senhor possa estar dando orientação. Meu Deus, não nos deixe cair em tentação, Pai. Mas, Senhor, que cada um de nós possamos permanecer firmados na Tua palavra, Senhor. Firmados naquilo que o Teu Espírito Santo tem ministrado em nós. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, meu Deus, cada vez mais em santidade, em santidade, em santidade, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo nessa noite. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome desse Deus. Senhor, muito obrigado. Você que é livre, você pode dizer: Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Que o amor de Deus, a graça do Seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluias.